Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 9 de maio da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bruno liga para os pilotos dele preocupado, pensando que Marcos tenha fugido e dá ordens para eles não fazerem nada do que Marcos pedir e mandar ele voltar para casa. Júlia diz que não acredita que Marcos iria fugir assim desse jeito. E Bruno diz que Marcos está bancando Durão, mas no fundo ele está morrendo de medo do julgamento dele. Aparício diz para Bruno que se ele quiser ir atrás de Marcos, ele vai junto. Não, Aparício, eu prefiro que você vá junto com a sua mulher para a fazenda. Lia diz para Bruno que ele só pode estar brincando e que agora é que ela não vai mesmo. Então liga para Liliana e vê se o Marcos apareceu por lá para ver o filho dele. Liliana diz para Lia que Marcos não apareceu por lá e fica preocupada com ele. Mas me fala, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Lia diz que não está acontecendo nada e manda ela ficar calma. Não vai entrar em crise você também. Se ele aparecer por aí, avisa a gente. Liga aqui para casa. Liliana diz para Maria Rosa que está acontecendo alguma coisa com Marcos. Enquanto isso, Marcos está dirigindo, falando sozinho, dizendo que ele promete pelo filho dele, que ele vai trazer a Luana de volta para o pai dele, porque o filho do Rei do Gado não pode nascer debaixo de uma carroça. Bia diz para a Luana que as dores que ela estava sentindo pode ser o início do trabalho de parto. Não pode ser não, ainda é cedo. Como você pode saber, Luana, se é o seu primeiro filho? Luana se irrita e diz que já passou, ela já disse. Jacira manda a Luana ficar quieta e para ela não se levantar da cama. Luana fala irritada de novo que ela já falou que já passou a dor. Ela não vai ficar deitada nessa cama. Bia manda Jacira não teimar com ela. Jacira diz para a Luana que ela é teimosa. E eu não tenho por que ficar deitada nessa cama, não. Eu vou ajudar o seu Regino e os outros a plantar. Eu tenho que ajudar em alguma coisa. Valdir chega na casa de Jeremias e ele manda Judite chamar Rafaela. Judite diz sim, senhor. Valdir diz para Jeremias que não vai ser uma conversa fácil. Jeremias diz para Valdir não esquecer aquilo que ele pediu, hã? Valdir diz que não vai esquecer. Rafaela diz que ele pode falar o que ele quer. Valdir diz que foi lá para ouvir ela. Jeremias manda ela falar. Judite fica escutando eles conversarem. Rafaela diz para Valdir que ela não responde pelas coisas que ela falou anteriormente sobre os crimes à bala. Jeremias diz para Valdir que ele acha que agora a Rafaela está falando a verdade. E eu faço o papel de quê nessa história, de otário? Mas o senhor mesmo já tinha dito que tinha as provas de que o Marcos e nem o pai dele estavam aqui quando tudo aconteceu. Eu acho que o senhor já sabia que eu estava mentindo, não? Jeremias diz, não é verdade, delegado? Judite fica horrorizada ao ouvir a confissão de Rafaela. Valdir diz que é verdade, mas me diga uma coisa, dona Rafaela, e aquela bala enterrada que feriu seu tio, hã? Rafaela pergunta de que provas ele tem de que foi aquela bala quem feriu Jeremias, já que ela não foi encontrada no corpo dele. Valdir ironiza Rafaela e diz quer dizer então, e Rafaela mente novamente dizendo que aquela bala não estava no cafezal. Ora, dona Rafaela, a senhora está querendo me fazer de trouxa? Onde foi que a senhora encontrou aquela bala? Rafaela diz que ele não vai acreditar, mas ela encontrou a bala por acaso no terreno ao redor da casa. Aí eu tive a ideia de inventar tudo aquilo porque eu queria a Marieta longe daqui. Jeremias diz para Valdir que foi essa história que a Rafaela contou para ele. Valdir pergunta para Rafaela como era que ela poderia saber que aquele pedaço de metal quebrado era uma bala. E a bala que saiu daquela arma, dona Rafaela? Rafaela diz que não teria como reconhecer se ele não tivesse trazido as balas que mataram o Dr. Fausto. Vai ver que foi o senhor que deixou cair uma delas por aí. Valdir diz que não deixou cair nenhuma bala e manda ela tratar de inventar uma história melhor do que essa. Ela tem a cara de pau de dizer que ela tem que inventar uma história como ele inventou que encontrou as impressões digitais dela naquela caixa de balas. Eu não inventei nada, dona Rafaela. Aquela caixa de balas é de plástico. Judite arregala os olhos e Rafaela diz que se ele conseguir provar que encontrou as impressões digitais dela naquela caixa de balas, ela confessa o que ele quiser. Jacira pergunta para Luana o que ela está sentindo, já que ela voltou branca da roça. Luana diz que só está cansada. Jacira pergunta pelas dores que ela estava sentindo. Luana diz que veio um pouco, mas passou logo.
Não vai ser para agora, dona Jacira. A senhora fique sossegada. Jacira diz tá certo. Quitéria diz para Chiquita que ela já está indo embora. Chiquita diz que sente muito. Quitéria diz que ela vai ter que arrumar outro serviço. Chiquita pergunta para onde ela vai. Quitéria diz que vai ficar por enquanto na casa do filho dela. A minha nora, ela não gosta de mim, ela me odeia, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar lá mesmo até arrumar um outro lugar para ficar. Chiquita pergunta por que ela não fica lá com ela. Ué, mas você também não vai ter que ir embora entregar o apartamento? Chiquita diz que ela vai ter que entregar, mas ela vai esperar que eles peçam para ela. Então fica aqui comigo, eu só não vou poder te pagar salário. Aliás, eu mesma vou ter que me virar, né? Quitéria aceita ficar com Chiquita lá. Valdir diz para Jeremias que ele não pode arquivar esse inquérito como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, eles tiveram lá um assassinato e uma tentativa de assassinato. O senhor sabia desde o início dessa história que ela estava mentindo. Valdir diz que Rafaela não pode brincar com as autoridades. Jeremias diz que Rafaela estava grávida e com raiva da prima dela que estava lá. Será que o senhor não pensa nenhuma vez na hipótese de que a Rafaela tenha dado um tiro no senhor? Ele mente e diz que não. Valdir diz e nem que ela possa ter matado o Dr. Fausto. Jeremias diz que nem isso também, porque o Dr. Fausto tinha muitos inimigos e como a Rafaela poderia acertar um tiro daquela distância? Ela não iria acertar nenhum elefante. Vamos esquecer isso, delegado Valdir. Seu Jeremias nem a sua sobrinha ela é. Não foi isso que o senhor acabou de descobrir lá na Itália? Jeremias diz que foi e que ela vai tirar os documentos dela como Rafaela Berginazzi. Sobrinha, eu só tenho uma, que se chama Marieta Berginazzi. Valdir pergunta para Jeremias o que ele vai fazer com essa moça, a tal da Rafaela Berginazzi, hã? Eu vou mandar ela para longe daqui, delegado Valdir. Valdir diz tá certo e manda ele fazer isso o mais rápido possível, porque ele não quer mais ver a cara dessa tal Rafaela. Tá certo? Jeremias diz para Rafaela que o delegado Valdir fez de conta que acreditou em tudo que ela disse. Ela diz que ele também não tem como provar nada contra ela. Ele vai continuar fuçando essa história. Jeremias diz que isso ele não sabe, mas Valdir também não acreditou na história da bala que ela enterrou lá fora. Rafaela diz que ela percebeu, mas também quem é que iria acreditar numa história como essas, não é verdade? Eu acho melhor a gente esquecer isso, tio. O senhor não vai querer ficar lembrando que foi o senhor quem matou o Dr. Fausto. Jeremias concorda em esquecer isso, mesmo porque seria a palavra dela contra a dele, porque também não tem como alguém provar alguma coisa. Rafaela diz que jamais acusaria ele. Eu quero acreditar nisso, Rafaela. Ela diz que apesar de tudo, ela ainda se sente uma Berginazzi. E eu vou fazer de conta de que realmente você é. Ela pergunta como vai fazer de conta. Você vai sair dessa casa, Rafaela, mas a respeito à sua avó Gema, eu não vou deixar você sair daqui com as mãos abanando. Rafaela fica olhando para Jeremias preocupada. Bruno recebe a ligação de Valdir que conta tudo para ele que a Rafaela confessou que estava mentindo. Bruno diz que ele está entendendo. Quer dizer então que não tem mais inquérito, não tem mais nada. Valdir manda Bruno cuidar do filho dele no processo que estão movendo lá no Guarujá, porque lá não tem mais nada contra ele. Bruno diz que ele só quer saber como fica nessa história maledita da Rafaela Berginazzi. Valdir diz que ela é uma louca, ela desmentiu tudo dizendo que tudo foi uma invenção da cabeça dela e que ela inventou essa história para separar o senhor da prima dela, a dona Marieta Berginazzi. Bruno pergunta para Valdir se a Marieta voltou para junto do tio maledito. Não, seu Bruno, mas parece que o seu tio Jeremias voltou da Itália trazendo o verdadeiro herdeiro dele. Bruno pergunta que verdadeiro herdeiro. É um jovem italiano que ele encontrou lá chamado Giuseppe Berginazzi. Giuseppe Berginazzi, mas esse é o nome do meu avô maledito. Rafaela diz para Jeremias que ela quer saber o que ele vai fazer com ela. Jeremias diz que ele também fez muita coisa errada nessa vida. A verdade é que eu roubei a minha irmã Giovanna e a minha mãe Marieta, mas eu fiz isso para tentar salvar o que eles nos deixou. Rafaela diz que conhece essa história, os fins justificam os meios. Jeremias diz, é verdade, mas eu salvei. E fez uma fortuna com aquele dinheiro. Ele diz sim, com aquele dinheiro maledito e com o meu trabalho. Ela diz que ele não precisa se justificar. Jeremias diz que foi por isso tudo que ele entendeu o que ela fez desde quando chegou lá, tentando se passar pela Marieta. Rafaela diz que estava cansada de passar fome. Jeremias diz que ela não vai mais passar fome. Ela, sem entender nada, diz, não vou. Você não vai sair daqui com tudo o que você veio buscar, mas também não vou te deixar sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, como eu já te falei. Rafaela diz que não vai aceitar esmolas só para ele ficar tranquilo com a consciência dele.
Está bem, Rafaela, então eu não vou te dar aquela fazenda que eu comprei dos Mezenga com toda aquela boiada que tem lá. Rafaela pergunta se, apesar de tudo que aconteceu, se ele daria aquela fazenda para ela. Ele diz que sim, com todos os bois Nelore que estão lá. Rafaela pergunta quais são as condições dele para fazer isso. Você vai esquecer que eu matei aquele maledito Dr. Fausto que matou o meu amigo. Rafaela diz que já esqueceu e ela já falou que jamais acusaria ele. E eu também vou esquecer que você me deu aquele tiro, Rafaela. Ela tenta se aproximar de Jeremias dizendo tio, mas ele diz não fala nada, porque ele quer morrer com essa dúvida. Se fosse um Mezenga não teria errado e eu já estaria morto. Rafaela fica pensativa. Jacira diz para Regino que se ele for cair naquela vida de novo, ela larga dele. Bia diz para Jacira que ela acha que a Luana não está bem e que seria melhor elas levarem ela para o hospital da cidade. Luana fica falando sozinha, dizendo que ela não quer ir para lugar nenhum, porque ela quer ter o filho dela lá. Bia diz para Luana que elas duas estão achando melhor levar ela para o hospital. Jacira diz que é mais seguro para ela e para o filho dela. Luana diz que não vai. Jacira olha para Bia e Bia olha para ela achando que a Luana é doida. Luana diz que não quer que ninguém toque nela no hospital. Ela não vai a lugar nenhum, porque ela quer que o filho dela nasça lá. Mas Luana, e se de repente a coisa complicar? Luana diz que morre junto com o filho dela. Marcos chega no acampamento de Regino. Os homens de Regino reconhecem que ele é o filho do rei do gado e perguntam o que ele veio atrás. Marcos diz que está procurando a Luana. E por que o senhor está atrás dela? Outros já andaram por aqui. Marcos diz que sabe que o Mauriti, o Zé Draguaia, agora eu vim. E perdeu a viagem que nem eles. Marcos diz que está procurando a Luana e alguma coisa diz para ele que ela está lá. O senhor está muito enganado, por aqui ela não apareceu. Então me deixem falar com o Regino. Eles dizem tá certo. Luana diz para a Bia não se preocupar que ela vai ter o filho dela lá e vai dar tudo certo. Mas você é teimosa, hein, Luana? Jacira ouve um barulho e diz que tem um carro chegando. Luana diz para a Bia, pelo amor de Deus, que é para dizerem que ela não está lá. Bia pede para ela ficar calma e deixar que elas resolvem isso. Jacira manda Marcos se sentar. Marcos olha para a cortina onde está a Luana. Luana ouve quando Jacira pergunta qual é a novidade e Marcos diz que pelo visto eles estão muito bem instalados lá. Jacira diz que graças a Deus eles conseguiram uma vida melhor. Bia diz que pelo menos acabou aquela vida em acampamento. Marcos pergunta para Jacira se foi lá onde morreu o senador, não foi? Bia diz que foi numa fazenda lá perto, uma coisa muito triste. Ele diz que é triste mesmo demais, ele era o avô do meu filho. Jacira diz que eles sentem muito. Bia pergunta para Marcos se o pai dele já teve notícias da Luana. Luana ouve e fica preocupada. Marcos diz não, nenhuma até agora. Jacira diz que a Bia está perguntando porque já teve lá o seu Mauritio e seu Zé Draguaia. Pois é, seu Marcos, já tiveram aqui os dois atrás dela. Marcos diz que é por isso que ele está lá também, atrás dela, e ele não vai voltar para casa sem ela. Luana está sentindo dores em silêncio no quarto. Marcos olha novamente para o quarto. Bia pergunta no que elas podem ajudar ele. Ele pergunta se a Luana não foi mesmo por lá. Jacira pergunta por que ela iria. Porque vocês são os únicos amigos dela, segundo ela mesma disse. Luana ouve quando Bia pergunta para Marcos por que o pai dele está procurando tanto a Luana. Ele diz por causa de um sentimento chamado amor. A senhora sabe o que é isso? Sei sim, senhor Marcos Mezenga, e sei também que ela está esperando um filho do seu pai. E por mim ela estaria do lado dele para ter esse filho com segurança. Mas infelizmente eu conheço um outro sentimento irracional chamado ódio. E foi isso que separou os dois. Marcos pergunta como ela está sabendo disso. Bia diz que a Luana já viveu com ela em outro acampamento e ela pode dizer que conhece a Luana muito bem. Marcos fica desconfiado de que a Luana está lá. Enquanto isso, Regino está dizendo para os homens dele que é besteira da Luana não querer ir para junto daquele homem. O outro diz, ainda mais com o filho dele na barriga. Regino diz que a Luana quer dar trabalho para eles lá. Mas ele está esperando lá na vossa casa. É só você chegar e dar o serviço para ele que ele leva ela embora daqui. Regino diz que não, porque iria ser mais uma para chamar ele de traidor. E você está preocupado com isso, Regino? Traição é a pior palavra que existe no mundo, Lupécio. Diacho, então o que a gente vai fazer com aquele moço? Regino diz que Marcos é filho do rei do gado. Se ele odiasse a Luana tanto assim como ela diz, ele não teria vindo atrás dela.
Bia pergunta para Marcos por que não veio o pai dele. Marcos diz que o pai dele nem sabe que ele está lá, inclusive ele deve estar muito preocupado com ele. Jacira pergunta para Marcos se o tio dele lá do sul de Minas, aquele que levou o tiro, ele também não está atrás da Luana? Marcos pergunta como ela está sabendo disso. Luana fica preocupada porque Jacira falou besteira e Marcos está cada vez mais desconfiado que ela está lá. Jacira diz que o Regino chegou. Marcos olha de cara feia para Jacira. Regino diz para Marcos que ele é muito bem-vindo lá. Os meus homens falaram que o senhor veio aqui atrás da Luana. Marcos diz que é isso mesmo, e eu tô desconfiado que vocês estão escondendo a Luana. Regino diz que para ajudar o pai dele, ele colocou gente dele para procurar a Luana. E não achamos nem rastro dela, seu Marcos. Então deixa eu dar uma procurada pela casa para ver se a Luana não está mesmo aqui. Eu vou lhe dar essa permissão, senhor Marcos Mezenga, mas também vou me dar o direito de pensar que você não é filho do vosso pai. Marcos pede desculpas e diz que não queria ofender ele. Regino diz que se a palavra dele não basta, a casa é dele. Marcos diz que vai confiar na palavra dele. Regino diz para ele mandar lembranças para o pai dele. Marcos diz que vai embora e que não precisa acompanhar ele até a porta. Regino diz que eles fizeram tudo errado e que eles podem contar que o pai dele vai aparecer lá. Aí mesmo que a Luana morre. E como será que ela está? Ela deve ter ouvido tudo. Jacira entra no quarto e vê que Luana não está mais lá. Ela abre a cortina e diz que a Luana não está mais lá. Regino se levanta preocupado. Marcos liga para Bruno e diz que ele está lá no Pontal procurando a Luana e que ele não confia no que os sem-terras dizem. Bruno pergunta por que ele está dizendo isso. Eu te conto quando eu chegar aí, eu tenho muita coisa para te contar, tchau. Bruno diz, Marcos? Lia pergunta o que está acontecendo. Bruno diz que no que ele não está acreditando, no que? O Marcos foi lá, pai, atrás dos sem-terra? Foi, filha, e a gente imaginando que ele tinha fugido. Lia pergunta com uma cara de decepcionada se o Marcos achou a Luana lá. Bruno diz que não, mas ele está desconfiando de alguma coisa. Lia pergunta do quê? Bruno diz que ele não vai ficar esperando para saber. Lia faz cara de nojenta e pergunta se ele vai para lá. Bruno diz que ele já deveria ter ido. Regino manda Jacira e Bia ficarem sossegadas que antes de anoitecer a Luana vai estar de volta. Bia diz que a Luana já estava sentindo as dores do parto. Regino diz que isso é mais uma razão para ela voltar. Ou vai parir aquele filho dela onde? Jacira chora pensando em Luana. Enquanto isso, Luana está andando pelo mato dizendo que ela não foi para lá para acharem ela. Eles não vão me achar, ninguém vai me achar, porque senão eles vão querer que o meu filho nasça morto. Só por causa que ele é um mezenga misturado com Berdinazzi. O meu filho vai ser só meu, só meu. Ela sente dores mais fortes e diz, vem meu filho, para os meus braços. Mas não judia muito de mim, vem que você vai ser só meu. Luana se afasta para ter o filho dela.